Vamos orar uns pelos outros. Coloque a mão na pessoa que está ao seu lado e abençoa essa pessoa nessa noite. Deus, obrigada, Pai, porque estamos reunidos em Teu nome para Te cultuar, para Te render graças e declarar as Tuas maravilhas, Pai. Queremos, ó Deus, Te exaltar, Te glorificar, queremos Te render graças nessa noite. Só Tu és santo, Tu és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, obrigada por este privilégio que temos, Pai, de estarmos diante de Ti, na Tua presença, Te adorando, Te exaltando com o nosso corpo, a nossa mente, as nossas vozes. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque sabemos que a Tua presença é real, que onde há dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor está. Nós queremos Te exaltar, Te agradecer, Te render graças, Pai. Que tudo que é em nós, bendiga o Teu santo nome. Que tudo que é em nós, renda graças a Ti. Que tudo que é em nós, honre o Senhor. Que as nossas mentes, os nossos lábios, o nosso coração, o nosso corpo, nossos gestos, nossos lábios, honrem ao Senhor nessa noite. Que o Senhor seja exaltado, Pai, em nome
proclamar e a declarar as palavras certas. Essa semana, enquanto eu estava declarando a palavra, quando chega naquela parte, ao acordar, o diabo sabe que eu acordei e fica aterrorizado. Eu falei, então vamos tomar cuidado para não fazer ao acordar. O diabo sabe que eu acordei e começa a lançar um monte de coisa na minha mente, eu vou e faço parceria com ele. De jeito nenhum, não é verdade? Ele tem que ficar aterrorizado, porque levantou uma valente, ousada guerreira do Senhor, amém? Vamos declarar a palavra dessa noite. Eu sou próspero, eu sou saudável, minha alma prospera no conhecimento de Jesus. Tudo que minha mão toca prospera. Eu não posso ser derrotado. O fracasso não faz parte de mim. Para que eu fracasse na vida, Deus teria que fracassar. E Deus não falha. Ele habita em mim e me faz subir. Eu tenho as suas habilidades. Eu sou um guerreiro e eu estou posicionado. Eu estou pronto para matar gigantes. Eu sou um matador de gigantes. Ao acordar, quando meu pé toca o chão, o diabo sabe que eu acordei e fica aterrorizado. Diabo, arreda-te! A minha nação foi escolhida. Brasil, você foi escolhido. É isso que eu sou, é isso que eu tenho. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. É isso que nós somos, é isso que nós temos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Temos aquilo que Deus diz que nós temos. Aleluia. Refrigério.
pelos outros nessa noite. Amém? Vamos orar mais uma vez uns pelos outros nessa noite. Nós somos uma família, nós estamos aqui para abençoar uns aos outros. Então escolha seu irmão aí e comece a declarar palavras poderosas na vida do seu irmão nessa noite. Amém? Está todo mundo com voz aqui hoje? Está todo mundo com voz. Deixa eu ver. Amém? Amém. Glória a Deus. Declara palavras para a vida do seu irmão nessa noite. Ore pela mente do seu irmão, pelo coração do seu irmão, pelas emoções do seu irmão nessa noite. Ore pelo seu irmão nesta noite, declarando vitória, declarando bênção, declarando chuva do céu sobre a vida dos seus irmãos nessa noite. Amém? Deus, nós queremos orar uns pelos outros nessa hora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa alcançar agora a mente, o coração, as emoções dos meus irmãos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de cantar que existe um lugar onde a nossa fé é fortalecida. Existe um lugar onde os medos não nos dominam. Existe um lugar onde as dúvidas caem por terra. Existe um lugar onde somos fortalecidos. E este lugar é no Senhor. Em nome de Jesus. Que toda dúvida, todo medo, toda fraqueza agora caia por terra e dê lugar para a força do Senhor. Em nome de Jesus. Toda dúvida, todo medo, toda palavra contrária lançada contra a mente dos meus irmãos, toda flecha maligna agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Não há dúvida, nós somos mais que vencedores. Não há dúvida que nós somos chamados filhos de Deus. Não há dúvida que os céus estão abertos sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre os nossos negócios. Não há dúvida que o Senhor derramará chuva sobre a nossa vida, sobre as nossas casas. Não há dúvida de que nós somos mais que vencedores. Nós somos abençoados quando entramos, nós somos abençoados quando saímos, nós somos abençoados quando levantamos e quando nos deitamos. Não há dúvida de que a bondade e a fidelidade de Deus nos persegue todos os dias da nossa vida. Toda dúvida cai por terra em nome de Jesus. Toda incredulidade que tem trazido medo do futuro caia por terra em nome de Jesus. Nós não temeremos, nós não temos medo do futuro, porque o Senhor já está lá. O Senhor já está lá no futuro. O Senhor nos garantiu a vitória lá na cruz. Lá na cruz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a mente, o coração, as emoções de todos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Não há dúvidas de quem que nos persegue, a bondade e a misericórdia de Deus. Amém? Não é o caos, não é o medo, não é o pavor, não é o medo do futuro, mas a bondade e a fidelidade de Deus. Aleluia. Tu és a palavra, o poder sozinho, o mistério
Aleluia. Nós vamos para os avisos. E esse ano é o ano da? É o ano da? Construção. Aleluia. Esse é o ano da construção. É a palavra do Senhor Deus está em Neemias 6:3. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para me encontrar com vocês? Você se lembra desse texto? Eu lembro que eu li e falei, gente, é mesmo, né? Onde eu vou parar essa obra para encontrar com vocês? Não vou, não. Então nós começamos o ano da construção e não vamos parar a obra. Amém? Amém. Domingo é inegociável. Nós temos aprendido essa verdade. E eu tenho orado para que vocês meditem nesse post aqui, ó. Desde segunda-feira, acabou o culto. Vocês já começam a pensar, domingo é negociável. Veja a hora de ver meus irmãos e cultuar o Senhor novamente no próximo domingo. Amém? Amém. É o nosso dia preferido. Domingo é inegociável. Terças do jejum pelo retorno. Todas as terças-feiras nós temos jejuado para que os nossos amados estejam conosco cultuando ao Senhor também. Nós temos jejuado, temos clamado a Deus para essas pessoas, temos abrido mão de alguma coisa que o Senhor colocou em nosso coração para que essa pessoa esteja conosco aqui. Amém? Todo mundo aqui tem alguém que quer que esteja aqui ou é só eu? Toda terça nós estamos jejuando unidos por essas pessoas. Janeiro, a palavra que o Senhor nos deu para janeiro é discernimento. Está em 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Então nós vamos aprender sobre isso no decorrer desse mês. Eu tenho certeza que serão palavras impactantes para nós sobre esse tema, sobre essa palavra, discernimento. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. A gente vai ter nosso momento agora de dízimos e ofertas, e como nós temos orado, nós estamos alegres e felizes, porque para o ano de 2023 o Senhor já nos deu grandes coisas. Fizemos a agenda, em breve você receberá a agenda com todos os eventos do ano. Nós temos alguns irmãos que já estão de férias viajando, outros vão viajar. Quem vai precisa orar bastante, porque está caindo água para tudo quanto é lado, né? A gente tem alguns irmãos que já foram, o padre, o diácono Gilmar e a sua esposa, alguns outros mais, outros estão indo. Mas nós somos gratos a Deus, porque esse ano Deus nos tem dado algumas coisas importantes que nós continuamos caminhando e avançando. E cremos na bondade e no favor do Senhor. Mas janeiro a gente entende que é um pouquinho mais parado mesmo, né? Então, lembrando, a Leonida, nós só vamos voltar com a reunião dos adolescentes dia 28. Isso, dia 28. Também se passaram uma semana inteira reunidos, né? Tiveram acampamento deles, acho que já deu, né? Para Kézia, para vocês, nós temos que acolher os nossos adolescentes aí uma semana. Meu, aqui está bem destruído, ainda não está se recompondo, né? Está cheio de segurança. É verdade, né? E aí, queridos, nós temos alegria e gratidão no nosso coração. A obra do Senhor está avançando, os propósitos de Deus para esse ano nosso, nós vamos ver se cumprir. E eu confesso para vocês que eu estou meio ansioso para poder compartilhar a palavra com vocês, porque quando a gente tem um entendimento e sabe aquilo que Deus tem para nós, a gente consegue alcançar. 2022 foi para a gente um ano de despertamento. Oramos, jejuamos, batalhamos pela nossa missão, cumprimos o nosso papel, continuamos orando, abençoando. Os planos do Senhor para nós estão prosseguindo e nós temos a oportunidade do Senhor de podermos ser participantes disso. Então, eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar ao Senhor. Enquanto, depois da oração, você pode entregar seus dízimos, sua oferta, pode fazer a sua generosidade e nós vamos adorar o Senhor.
oração. Irmãos, eu sempre digo, Deus podia fazer tudo sozinho, os anjos podiam vir e servir, eles podiam dar conta de todas as coisas. Deus não deu essa oportunidade para eles. Eu e você somos participantes, integrantes do chamado daquilo que Deus nos deu para fazer, e nós temos hoje a oportunidade de fazer isso com alegria ao Senhor. Eu queria orar por nós mais uma vez, para que o Senhor continue nos abençoando, trazendo os recursos. A obra está avançando, não caminhamos por aquilo que vemos, caminhamos por aquilo que nós cremos, e isso faz toda a diferença naquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Pai, nós queremos dedicar ao Senhor esse momento, as nossas primícias, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado por nos dar a oportunidade de juntos semearmos na tua seara. E a tua palavra diz que o Senhor olha, acolhe, recebe com gratidão, e oramos para que os celeiros dos teus filhos continuem sempre abastecidos, que sempre tenham para si, para sustentar a si e aos seus, para que possam investir na tua obra e ainda ajudar a outros. Senhor, esse ano para nós é o ano de construção. Estamos trabalhando naquilo que cremos que é a vontade do Senhor. Estamos edificando a tua obra. Queremos construir novos relacionamentos, novos negócios, novas fontes de rendas. Queremos de fato crescer e entender que o Senhor nos tem chamado para isso. E obrigado, Deus, porque a bênção do Senhor tem sido feita realidade. No último dia 31, ouvimos os testemunhos daquilo que o Senhor começou e está fazendo na FAI. Irmãos que tiveram aumento de rendimento e a vontade do Senhor alcançando novas oportunidades, novos negócios surgindo, a vontade do Senhor nos envolvendo. Por isso nós reconhecemos o Senhor nessa hora sendo a nossa fonte de provisão, e te agradecemos pela liberdade que o Senhor nos dá de sermos também cooperadores da tua obra, investindo no sustento do teu reino, para que haja de fato multiplicação de sabedoria e conhecimento, como o Senhor nos tem chamado para fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mantido a FAI e essa família. Somos aqui acolhidos, somos ensinados, ministrados, recebemos o discernimento, e nessa hora, Pai, nós queremos reconhecer isso por intermédio daquilo que o Senhor tem sido bondoso para conosco. Aceita a generosidade de cada um dos teus filhos, que haja a multiplicação dessa sementeira para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto adoramos o Senhor com mais uma canção, a última, mas é a última. A primeira, então.
aqui, vamos orar por elas. Muito bem, temos duas pastoras hoje, a Adriana e a Luciene, os menores e os maiores, vamos abençoá-los nessa hora, pedindo que a bondade do Senhor continue sendo derramada sobre eles, né? Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, engrandecemos ao Senhor por essa igreja, que desde já recebe essa semente em seus corações. Oramos para que a semente cresça poderosamente, produzindo frutos a 30, 60, a 100 por um. Nós abençoamos os Teus filhos, ó Deus, para que eles possam governar sobre essa terra, que a palavra que o Senhor nos tem dado e colocado em seus corações seja também operosa e poderosa para levar-nos a conquistar esses reinos e entregá-los nas mãos do Teu Filho Jesus. Abençoamos os Teus filhos e os cobrimos agora com o sangue de Jesus, para que o Senhor continue os livrando de todo mal, para que eles não tropecem em pedra alguma, mas que eles cresçam e recebam cada vez mais do Senhor. Nós queremos colocá-los no Teu coração e os abençoamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem ir para a igreja de vocês lá. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós começamos agora o ano de 2023. A palavra que o Senhor nos deu foi a palavra sobre nós construirmos. Uma vez que os nossos olhos são abertos, é necessário então a gente agora então ver corretamente as coisas que estão ao nosso redor para que a gente possa crescer. Mas o que deu muito certo no ano passado, e vamos repetir, é que buscamos no Senhor uma palavra para cada mês do ano, é a palavra para o mês de janeiro, a palavra discernimento. Então você vai abrir comigo sua Bíblia em 1 Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, o verso de número 32. Vamos então abrir a nossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12, o verso de número 32. Primeiro Crônicas 12, 32 diz assim o texto: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. A palavra para nós é essa palavra discernimento. No culto de passagem de ano, eu coloquei no grupo da igreja, porque infelizmente a gente não conseguiu o vídeo com áudio, mas estava escrito lá. A palavra que Deus nos deu para esse ano é aquele texto de Mateus, junto com o texto que foi lido aqui de Neemias, para que nada nos desviasse da obra que estamos fazendo. Mas Jesus disse que quando nós vamos construir a nossa casa, Jesus fala sobre duas situações. A primeira situação era o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e a segunda era o que construiu sobre a areia. A única coisa que existia em comum em ambas as construções é que a tempestade viria. E a palavra que Deus nos deu para esse ano é que as tempestades, elas sempre estão presentes. E a gente viu que não adianta a gente ficar correndo, fugindo, como se nós pudéssemos evitar a tempestade ou fizéssemos alguma coisa como se ela não acontecesse. Deus nos tem chamado para irmos adiante. E ali então eu coloquei, existe uma tempestade que precisa mostrar que alguma coisa dentro da nossa vida precisa ser expurgada, jogada fora. Outra tempestade, ela precisa manifestar para nós que existe alguém que está conosco no barco quando Jesus se levanta, e quando Jesus se levanta, então a tempestade acalma. Existem tempestades para vermos a glória de Deus. Vimos também que existe uma tempestade que vai nos levar a viver o sobrenatural. É a tempestade em que Pedro sai do barco e ele vai andar sobre as águas. Até brinquei, né? No culto do domingo depois que Pedro andou sobre as águas, o pastor tomou a palavra e disse: irmãos, eu quero falar para vocês sobre uma experiência maravilhosa. E a experiência foi que nós vimos Jesus mais um andando sobre as águas. E Pedro estava nesse culto. E Pedro falou: pode parar.
Quem vai dar o testemunho sou eu. Vocês ficaram no barco, todos quietinhos, vendo o negócio acontecer, eu andei sobre as águas. Então nós cremos que Deus tem nos chamado para de fato vivermos esse sobrenatural. E vimos também que existe uma tempestade, e que de fato ela vem, é o navio de Paulo que destrói todas as coisas, mas ele continua vivo, e ele consegue então ter uma experiência, e ninguém morreu. Existe recomeço na nossa vida. Mas a palavra de hoje fala para nós sobre uma tribo de Israel. O texto ele fala sobre algo muito importante e significativo: discernir os tempos. Irmãos, eu confesso para vocês que o ano de 2022, especialmente para a igreja, foi um ano muito significativo, porque algumas coisas voltaram à tona. Voltamos a jejuar, nos reunimos aqui, oramos, fomos para as eleições, algumas coisas aconteceram. Mas a postura de muita gente, eu confesso para vocês que eu não entendi o caminho que muitas pessoas estavam tomando, algumas atitudes e diretrizes sobre a sua vida. E o que me leva a trazer para nós essa palavra que Deus trouxe, discernimento, é porque isso se faz necessário em todo o tempo. O texto que nós estamos aqui em 1 Crônicas, capítulo de número 12, ele fala sobre algo muito interessante, fala sobre as 12 tribos de Israel reconhecendo Davi como rei, mas não foi assim desde o começo. Quando Saul morre, seu filho Isbosete, ele se torna rei de Israel, mas a tribo de Judá seleciona Davi para ser o seu rei. E Davi reina 7 anos em Judá, e no restante das tribos de Israel está reinando Isbosete, o seu filho. E aí então o que acontece? Quando a gente vê que Davi não consegue a unanimidade nesse primeiro tempo, ele espera 7 anos. Quando Isbosete morre, então todo Israel chama Davi e reconhece Davi como agora o rei de toda a nação. E aí a gente vê então que nesse momento em que todo mundo vai receber Davi como rei, cada tribo é apresentada. Se você ler o capítulo aí de número 12 de Crônicas, fala que havia em cada tribo um determinado número de pessoas, de chefes que vinha, e aí então Israel, segundo as suas tribos, pessoa por pessoa, estão recebendo Davi como rei. Então, esse não foi um momento muito fácil, que a nação deveria escolher: ou nós vamos abraçar Davi, ou nós vamos dar prosseguimento à família de Saul. Mas entende-se que a família de Saul havia perdido o reinado por conta da desobediência de Saul e o seu momento de rebeldia para com Deus. E Deus levanta então ele como Davi como rei em seu lugar. E agora a gente começa então a entrar no capítulo. Os líderes vêm. Se você ver o verso de número 18, eles diziam assim: nós somos teus servos, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajude, pois Deus te ajudará. Essa foi a saudação que as tribos vinham e entregavam diante de Davi, reconhecendo agora como rei de toda a nação. E foi um momento de maior crescimento, foi um momento em que os territórios de Israel foram fixados, os seus inimigos foram derrotados, os filisteus, que eram uma pedra de sapato. Se você lembra bem, Davi começa se derrotando quando ele derruba ali o gigante Golias e começa então a infligir um novo tempo, e a gente vê agora um novo começo, as coisas acontecendo. Mas no meio de cada tribo que vem, nós encontramos aqui no verso de número 32, a seguinte fala: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Essa tribo sem grande importância, não era uma tribo numerosa, não era uma tribo que tinha um local estratégico, mas ela tem muito para nos ensinar. A primeira coisa é que eles entenderam os tempos. Eu queria parar um pouquinho para nós e falar exatamente disso. Quando Jesus fala para a gente construir, a gente precisa ter o discernimento em qual terreno nós queremos construir, aonde é que nós vamos edificar. O
que é que você tem de fato levantado para fazer? Onde você está construindo sua carreira, onde você está construindo sua vida. Então, discernimento para nós precisa, porque a gente precisa entender sobre o solo, sobre aquilo que é circunstância, no momento em que a gente vai construir. Eles entendiam exatamente isso. Porque, irmãos, Jesus fala de duas construções do mesmo porte, do mesmo tamanho, duas construções idênticas. A diferença é que todas elas passaram por uma tempestade, mas uma ruiu e a outra ficou de pé. Nós estamos aqui entendendo que esse ano será um ano em que as tempestades virão e baterão sobre nós, serão tempestades para nos mostrar que alguma coisa precisa ser lançada para fora. Será tempestade para nos mostrar que Deus se levanta e diz para a tempestade aquieta. Será uma tempestade para a gente viver o sobrenatural. Elas virão, mas é necessário termos o discernimento do que nós estamos construindo. Muitas vezes, irmãos, a gente vai na onda, a gente vai fazendo o que todo mundo faz. Já viu que muitas vezes nós não paramos para perguntar a Deus o que é que nós precisamos fazer, qual é a direção que Deus nos dá, vamos fazer o que todo mundo está fazendo. Então virou moda no Brasil, eu tenho dinheiro sobrando, o que é que eu vou fazer? Eu vou investir em criptomoeda. E todo mundo então acha que se eu investir em criptomoeda, se em janeiro eu comprar R$100 de criptomoeda, em dezembro eu vou ter R$100 mil, porque a valorização dela é algo sobrenatural. E aí a gente vê que uma corretora quebra e criptomoeda tem uma flutuação, um dia ela sobe 5.400% e no mesmo dia ela cai a zero. O que a gente precisa entender? Irmãos, nós por muito tempo perdemos o foco da noção daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque o texto diz que eles entenderam os tempos, eles tinham uma visão profética sobre o que Deus estava fazendo e eles estavam prontos para fazer as mudanças necessárias para se enquadrar nas coisas que Deus estava trazendo. Eles entendiam muito bem, eles não estavam reconhecendo o rei e dizendo: olha, Davi, bacana, agora você é um cara. Não, eles entendiam as coisas, eles paravam, eles tinham orientação de Deus. E quantas vezes, irmãos, a gente vai seguindo o fluxo, quantas vezes a gente sai correndo, fazendo o que está todo mundo fazendo. Aí eles estão falando agora que a onda então é vender, fazendo não sei o que, então todo mundo vai e vende, e as coisas começam a dar errado para a gente não sabe por quê. Porque a gente não para, a gente não entende que existe um princípio fundamental de Deus. Diz o texto que eles entendiam os tempos. A expressão que eles sabiam discernir o tempo pode ser literalmente traduzida porque eles eram estudiosos dos fatos, ou ainda eles eram conhecedores da história e das suas implicações. O texto fala sobre homens que eram informados, atualizados, que possuíam percepção daquilo que acontecia ao seu redor. E parece que isso nos fugiu nesses últimos tempos. Parece que nós estamos andando no meio da multidão e é a multidão que nos guia. Não sei se já teve essa experiência de ficar num número grande de pessoas e às vezes dá um espalho naquele negócio ali e todo mundo arreda para trás e sem querer você arreda para trás. E muitas vezes nós estamos seguindo o curso natural, humano da vida. E nós somos seres espirituais e muitas vezes nos falta isso. Eu não vou fazer o que está todo mundo fazendo, porque se eu fizer o que está todo mundo fazendo, eu vou receber o que está todo mundo recebendo. Mas nós vemos aqui que quando existe um discernimento do tempo, a gente não vai no fluxo, a gente não faz o que está todo mundo fazendo. Irmãos, Deus tem um chamado para cada um de nós, Deus tem uma palavra específica, Deus nos deu dom, nos deu capacidade, Deus tem de fato nos moldado, mas muitas vezes nós não estamos parando para discernir essas coisas. Infelizmente a gente perdeu, e esse é o ano da construção. Por que eu vou ter que construir como todo mundo constrói? Eu preciso construir exatamente aquilo que Deus me chamou para construir. Esse deve ser o foco, essa deve ser a direção para a nossa vida. E a gente quer fazer isso junto como igreja. Essa é a nossa proposta. Não queremos caminhar mais sozinhos, batendo na cabeça. O que me chama a atenção é que algumas coisas aqui na FAI têm despertado. Nós temos uma irmã nossa que tinha um projeto e ela ia fazer o seu projeto e as outras irmãs do grupo Iluminada sentou-se com ela, orientou a irmã dizendo: olha, faça isso, o número de equilíbrio é esse, você precisa conseguir tantas pessoas, etc.
certa e tal, e isso deu uma injeção de ânimo nela, as coisas caminharam e começaram a progredir em determinada hora. Quando a gente fala sobre construir com discernimento, nós tivemos aqui o governo, o seminário para homens, para as iluminadas entre os homens de governo, porque a gente quer construir áreas da nossa vida juntos esse ano. E é isso que de fato a gente tem buscado, é isso que a gente quer. Você não vai ficar sozinho, querendo sentar com você e querendo falar, mostra para nós quais 3 áreas da sua vida você quer investir, porque nós estamos juntos, vamos estar orando, vamos nos encontrar, vamos te ajudar a dar esse passo de fé, para que haja discernimento. Não vamos fazer o que todo mundo faz, não vamos seguir na onda. Deus tem sonhos e planos para nós, e Deus está nos chamando para uma construção, mas é necessário fazer isso com discernimento. A gente não pode fazer porque está todo mundo fazendo. Eu não vou abrir um negócio igual todo mundo abre, porque todo mundo faz. Eu preciso de ter uma orientação para saber exatamente se é isso que Deus tem na minha vida. A Bíblia diz então que havia no meio daquele povão todo, porque se você for ler Crônicas 12, somar o número de pessoas era um número muito grande, mas um número de pessoas muito grande, aqui eram 200 chefes, vou colocar aqui, todas as tribos tinham 200, só para a gente ter uma ideia. Então, entre 2.000 pessoas, 200 sabiam discernir o tempo. 200 sabiam olhar e dizer, nós não vamos por aí. 200 sabiam uma palavra que Deus tinha, mas como eu disse para vocês, eles não sabiam isso por intuição. Eles eram estudiosos dos fatos, eles conheciam histórias, sabiam das suas implicações. Às vezes, irmãos, a gente vive e segue o conselho de tudo que a gente faz. No nosso congresso aqui, nós tivemos 2 palestras que marcaram os meninos, que foi a palestra da Kézia falando sobre saúde, porque foi algo que às vezes a gente entende ou pensa que sabe. A Gabriela trouxe sobre a questão de finanças, os meninos estavam aí, estão investindo agora em CDB, em título, eu não lembro esse negócio do governo, título do Tesouro. Aquilo trouxe tantas coisas sobre dominar as emoções. Às vezes nós somos vencidos por ela. Então, quando a gente fala sobre discernimento, eu tenho que entender e ser honesto comigo e dizer, puxa vida, está vindo uma tempestade, eu estou com medo. Eu estou achando que eu não vou dar conta. Eu estou achando que eu não vou saber educar meu filho. Eu estou sabendo que eu não vou fazer essa nova tarefa que está me apresentando. Recebi uma promoção, ao invés de ficar feliz, eu estou com medo, estou querendo que eu seja despromovido, porque eu tenho medo dessas coisas. Estou querendo expandir meu negócio, mas eu estou com medo. E a gente não consegue discernir essas coisas. Nós estamos andando por quê, irmãos? É por medo, por convicção, ou por uma palavra do Senhor. O que eu quero trazer para nós, que esse ano de 2023 é um ano de construção, mas com discernimento, porque existe um grupo que o Senhor tem levantado para trazer discernimento, e a gente vai caminhar com isso. A carreira dos nossos filhos, estamos investindo agora, estamos trazendo um direcionamento. Eles não estão aí simplesmente por estar. Já preparamos para os adolescentes o material da Sociedade Bíblica que eles caminharão nesse ano, que eles têm aí. Nós trouxemos aqui, eu coloquei na página, queria até lembrar para vocês, estou fazendo isso com o Samuel, vamos ler a Bíblia o ano todinho. Eu coloquei lá, você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, leia junto com seu filho, você que tem filho, vamos juntos chegar no final do ano. Pode ser uma meta, até na roda da vida que a gente colocou, uma meta espiritual, ler a Bíblia toda, porque talvez você nunca leu. E a gente lê 3 capítulos por dia, a gente consegue chegar lá, e no final do ano nós podemos agradecer a Deus e dizer, Senhor, esse ano nós lemos a tua palavra todinha, lendo 3 capítulos por dia, parando, perguntando, entendendo, compartilhando, fazendo com que as coisas aconteçam. Havia nesse povo um espírito diferente, havia neles discernimento. A segunda expressão do texto que nós estamos lendo fala que esses filhos de Issacar, eles sabiam, exatamente o que Israel deveria fazer, sobre qual caminho tomar. Irmãos, nós somos crentes que muitas vezes estamos perdidos na encruzilhada. Ouvimos todo mundo dizendo para nós um monte de coisa, vamos buscar nas fontes erradas. Eu me lembro bem do meu chamado, eu tinha 18 para 19 anos. Não, acho que eu tinha
pouquinho, tinha 20 anos de idade. E num grupo de oração de adolescentes na igreja, um irmão virou para mim e falou assim: olha, Deus tem um ministério maravilhoso para a sua vida. E eu olhei assim e falei: amém. Minha mãe frequentava um grupo de crescimento, uma irmã procurou a minha mãe e disse a mesma coisa: Deus tem um ministério maravilhoso para o seu filho. E eu fiquei maluco, e eu perguntei para todo mundo que é um ministério maravilhoso. Já compartilhei isso com vocês aqui. Uma irmã virou para mim e falou assim: olha, tem um irmão aqui na igreja que ele traz melancia cortada para os irmãos que estão trabalhando ali na pintura. Isso é um ministério maravilhoso. Eu olhei para ela, ri, agradeci, falei: muito obrigado. E eu entendi que cada um tem uma opinião, uma ideia do que é um ministério maravilhoso. Mas quem é que tem um ministério maravilhoso para mim é Deus. E quando eu vou na fonte, eu vou em Deus, eu começo a entender como essas coisas acontecem. Aí um dia na minha casa, lendo a Bíblia, eu li um texto, o texto saltou daquelas páginas, o texto dizia que a seara, os campos estão brancos e Deus precisa de trabalhadores para a sua seara. E eu tenho um pulo na cadeira e eu entendi: o Senhor está me chamando para trabalhar na seara, porque sem discernimento, irmãos, eu vou cortar melancia, sem desprezar qualquer coisa que seja, e eu vou servir aos outros, porque os outros estão dizendo o que é que eu devo fazer. Mas diz aqui que os filhos de Sacar, eles tinham discernimento sobre o que Israel deveria fazer, e é exatamente esse ponto que nós precisamos tomar como igreja. Os evangélicos nesses últimos tempos ficaram meio perdidos, todo mundo querendo, irmãos, que alguma coisa sobrenatural acontecesse. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, eu quero falar para nós sobre Jeremias, um profeta que estava profetizando sobre a ida do cativeiro. Ele dizia: obedeçam a Deus e vão para o cativeiro. O povo queria matar o profeta, porque havia uma histeria coletiva dizendo que essas coisas não são possíveis de acontecer. Como que Israel vai para o cativeiro? Israel é o povo de Deus, isso não pode. Falta-nos muitas vezes isso, de parar e de entender o discernimento daquilo que o Senhor de fato tem para a nossa vida. O texto fala que todas as famílias e clãs ali alistados caminhavam juntos para coroar Davi, mas entretanto havia algumas pessoas que não iam na dinâmica da massa. Eles pararam, eles oraram, eles buscaram Deus, estudavam a história, discutiam as implicações dos fatos, se atualizavam cada dia, que provavam cada informação, buscando discernimento do alto sobre o que é que eles deveriam fazer. E é exatamente isso que vai marcar o nosso ano, se Deus quiser. Vai ser um ano de discernimento, um ano de sabedoria. Vai ser um ano que a gente vai parar e a gente vai entender. Esses homens eram estudiosos, eles também eram piedosos, eles estudavam as coisas, mas o diferencial é que eles eram orientados pelo Espírito Santo de Deus. Eles usavam o intelecto, mas eles também queriam ouvir a voz de Deus. Eles buscavam a sabedoria. E quantas vezes eu digo, irmãos, os nossos olhos podem ver alguma coisa e dizer: puxa vida, isso aqui é um fracasso. Mas se a gente olhar com um olhar espiritual, a gente vê que é um verdadeiro sucesso, porque é Deus quem está nos levando a empreender isso. Você quer ver uma vida mais fracassada aos olhos naturais que a vida de Paulo? Quando Paulo dá o seu testemunho: eu fui apedrejado não sei quantas vezes, uma vez eu fui dado como morto, tomei 40 chibatadas menos uma mais vezes. O cara está indo no barco, ele diz: gente, não vamos entrar no barco, o seu barco afunda, estraçalha. Ele sai numa ilha, pega um graveto, vem uma cobra e morde em sua mão. Alguém olha e diz: esse cara não dá certo. Paulo diz: eu aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Quando eu tenho pão, eu dou glória a Deus. Quando eu não tenho, eu agradeço a Deus, porque o Senhor me sustenta de todas as formas. Quando eu tenho uma roupa nova, bonita e bacana para vestir, eu agradeço a Deus. Mas quando eu tenho que usar a mesma túnica que eu já estou usando há 3 semanas, e é o tempo de lavar de noite, colocar no varal para secar e vestir ela também, eu sei dar graças a Deus. Se forem aos olhos naturais, Paulo é um fracasso. Mas aos olhos de Deus, nós temos um gigante fazendo o cumprimento daquilo que Deus tem para a sua vida, porque havia discernimento, e Paulo sabia exatamente o que fazer. Chega um momento da sua vida que ele está em Éfeso, e as pessoas de Éfeso dizem para ele: não faça isso. Vem um profeta chamado Ágapo, prende as suas mãos e enrola um cinto e diz: assim diz o Espírito do Senhor. O dono desse cinto
escritos, vai acontecer exatamente isso com ele. Paulo diz: eu sou entregue todos os dias como uma ovelha no matador. Vocês acham que eu estou com medo de ir para Jerusalém, para aquilo que me espera? O discernimento dele é claro. E o Senhor aparece e diga: Paulo, não tenha medo, porque convém a mim dar testemunho diante de reis e de autoridades. Ele vai. O discernimento, irmãos, nos leva a fazer exatamente isso. E eu quero te convocar a parar em determinado momento para que a gente, de fato, comece a ter esse discernimento sobre as coisas, sobre o que fazer e não fazer. Muitas vezes o Espírito de Deus toca dentro de nós um sino, um farol, é um alarme, uma sirene, e nós continuamos ignorando. Sabe, a gente vive um momento em que a gente precisa mais do que nunca ter o discernimento, como esses filhos de Isacar. A gente precisa olhar para além do horizonte, a gente precisa de fato crescer. Não é toda a tecnologia que nos vai mostrar o caminho, é aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. É o momento que o Espírito de Deus vai mostrar para nós o caminho que nós devemos andar. E aí, quando a gente começa a olhar para a história, a gente começa a ver que de fato chega um momento necessário de intervenção de Deus para nós. Como eu disse para vocês, a igreja se perdeu muito nesse último ano. Palavras distorcidas, informações chegando de todos os lados, a tal da fake news. E engraçado que isso acontecia nos grupos de cristãos. Eu confesso para vocês, eu tenho um grupo de colegas de escola, do meu ensino médio, e tenho ali alguns colegas cristãos. E a gente passando por todo esse processo de eleição, etc. e tal, e ele colocando as coisas que eu olhando com aqueles olhos, eu disse: meu Deus do céu, alguém vai falar que ele está com algum problema, que ele não está batendo bem da bola, que ele deve estar fazendo uso de algum entorpecente, porque é uma conversa completamente desconexa da realidade da qual nós estamos vivendo. Isso é um retrato da igreja, porque a igreja perdeu o discernimento do tempo. A igreja está juntando e nós estamos fazendo tudo, irmãos. Quando a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, a vontade de Deus ela não acrescenta dores, pelo contrário, ela é benéfica. Quando a gente lê que Cristo veio nos dar vida e vida em abundância, mas vimos também que no meio de todas essas coisas haverá as tempestades e elas vão bater contra a nossa vida, mas chegou o momento de fato nós entendermos e discernirmos o tempo daquilo que Deus tem para nós. Porque o que marca os filhos de Isacar é que eles sabiam o que deveriam fazer. E nós encontramos hoje um povo: eu não sei mais o que fazer. Como se fosse culpa ou responsabilidade da igreja, alguma coisa. Ou a igreja tivesse que mudar o seu patamar. O Evangelho sempre nos foi dado, irmãos, a missão da igreja é que a gente venha de fato pregar o Evangelho a toda criatura. É que a gente venha ganhar essa terra para o Senhor Jesus. E às vezes houve um momento em que a igreja perdeu e não sabia mais o que fazer. Perdeu-se o rumo da história, perdeu-se o fio da meada. Mas fala aqui sobre esse grupo, e é exatamente a palavra que Deus nos tem trazido. Para a gente saber o que deve fazer, o caminho que nós vamos tomar, a direção que nós vamos. Esses filhos de Isacar, eles não conheciam apenas a verdade, mas eles tiveram a sabedoria de saber como aplicar a verdade para o benefício de toda a nação. Eu acho que isso é importante para nós. A igreja sabe como beneficiar a nação, porque a gente vê as coisas mais escabrosas vindo no meio da igreja, todo mundo dizendo: agora acabou, o Brasil já era. Vindo de líderes que a gente tem que levantar e falar: eu repreendo essa palavra sobre a nação, nós vamos continuar lá pelo Brasil. Somos brasileiros aqui que mudou absolutamente nada. Nós já tivemos oposição contra nós durante todo o tempo do começo da igreja. A história nos marca com essas coisas. Foi um período de solidificação da igreja. Nós precisávamos tomar algumas decisões e graças a Deus estamos tomando. Estamos assumindo uma postura, descendo de cima do muro. Nós cremos que A é A, que B é B, cremos que homem é segundo a imagem e semelhança de Deus,
macho e fêmea como Deus nos criou e pronto, e esse é o nosso discurso, é aquilo que nós temos, e quem pensa ao contrário, nós respeitamos, mas eu não sou obrigado a pensar como todo mundo pensa, porque nós temos o direito de emitir as nossas opiniões acerca de todas as coisas que nós estamos passando. Mas diz aqui que eles sabiam aplicar a verdade no benefício da nação. E é exatamente isso que Deus nos tem chamado para uma construção sobrenatural. E essa característica ajudou Davi no estabelecimento do seu reino. Esses homens permaneceram com Davi para o ajudar na consolidação de uma nação que estava ferida e dividida. Porque Davi reina 7 anos em Judá e depois o restante das 10 tribos de Israel é que voltam, e 7 anos depois ele é rei de toda a nação. Havia uma separação, talvez tal como nós estamos vendo hoje. E o que Deus precisa é de homens e mulheres como eu e você com discernimento, para dizermos: eu não vou fazer o que está todo mundo fazendo, eu não vou sair correndo atrás da primeira notícia que me dá, eu não vou investir tudo que eu tenho porque todo mundo está falando investe. Eu tenho o Espírito de Deus e eu preciso parar para que haja discernimento. E é por isso que Deus estabelece a igreja, e sobre a igreja existe uma cobertura espiritual de graça que é derramado, para que a gente tome as direções e os caminhos nos quais a gente deve andar. Às vezes em conversa simples, me lembro agora no final do ano, Isaías conversando com o Renato formou em educação física, Isaías falando para ele: fala na graduação, não sei mais em que essa coisa vai te ajudar, não sei mais o que outro. O Renato: não, eu quero saber sobre isso, me fala, e etc. E não são essas coisas que a gente começa a entender que existe uma graça sobre nós, quando nós estamos juntos, quando nós compartilhamos, quando nós conversamos, e que vai abrir para nós caminhos que muitas vezes a gente não está enxergando, mas Deus colocou uma igreja do nosso lado para nos ajudar, para que irmãos nos ajudem a caminhar e chegar no lugar que a gente tem. O que ajudou Davi foram essas pessoas que tinham discernimento dos tempos, sabiam exatamente o que Israel devia fazer, eram os conselheiros do rei que o ajudavam, que estavam ali em todo o tempo. E a outra característica foi o fato deles estarem debaixo de unidade. Eles estavam em autoridade, eles diziam para Davi: agora você reina sobre nós, ó filho de Jessé, e nós seremos submissos a você. A gente vive hoje um momento em que a gente acha que a gente não precisa estar junto, não precisa estar debaixo da autoridade de ninguém, vai fazer o que dá na nossa cabeça, e a gente sai e vai para um canto e vai para o outro, cisca aqui, cisca ali, e muitas vezes perdemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, para caminharmos alinhados com Ele, para a gente poder romper. Esses homens estavam debaixo do comando de Davi. Nós vamos te aconselhar, ó rei, mas nos submetemos ao Senhor. Isso é outra coisa que saiu de moda. Não existe bênção na rebelião, não existe a atuação de Deus naqueles que de fato não querem se submeter a nada e nem ninguém. Por isso que a própria Bíblia diz: como você fala que você ama a Deus a quem você não vê, e o seu irmão está precisando de uma blusa, de um sapato, que o chinelo dele arrebentou para ir para casa, você está com 2 chinelos lá no carro parado, em vez de dar um chinelo para o seu irmão, você diz para ele: Deus te abençoe. E Tiago fala: que coisa é essa? E aí, irmãos, é um momento de discernimento, de parar e de caminharmos agora debaixo de uma autoridade, de uma união sustentada. É fácil de conduzir um povo quando todo mundo ouve uma única voz. Sabe o que a gente tem caminhado? Debaixo de uma visão profética, de uma sabedoria prática. Foi assim que essa tribo começou a servir o rei Davi. Não havia dissensão entre eles. E esses filhos de Issacar têm um lugar especial na história de Israel. E eles são um exemplo para nós, exatamente como a gente quer. Irmãos, o ano de 2022, para nós na FAI, nós passamos por alguns processos. Nós fizemos aqui a escola de ativação de dons, porque nós entendemos que os dons proféticos, eles são essenciais. Os dons espirituais, eles são a realidade sobre a nossa vida. Fizemos a oficina de dons que começou aqui na Iluminada. Nós ministramos para mais de 15 outras igrejas que vieram buscar. Às vezes a gente olha para fora, para o nosso tamanho, mas daqui tem saído instrução para outras igrejas que têm vindo buscar para a gente. Na oficina de dons, entendemos que cada um tem o seu dom. E deixa eu falar uma coisa para você, para tranquilizar o seu coração. A nossa igreja caminha no ministério apostólico profético. No nosso grupo de oração, Deus trouxe uma palavra profética. Ele disse: a FAI precisa
de oxigênio, porque o oxigênio é aquele que faz o fogo queimar, e com mais ímpeto ainda. Você está debaixo de uma orientação profética. Nós não fizemos isso à toa. Então nós tivemos a escola, nós tivemos a oficina de dons para saber qual é o nosso dom, qual é o nosso chamado. Tivemos a escola de ativação profética, onde os nossos filhos, é interessante que no final do ano, o Google dá para a gente coisa de um ano atrás, e em dezembro do ano passado, sabe o que estava acontecendo aqui na FAI? Os nossos adolescentes estavam vindo sobre nós para profetizar. Aleluia. Se vocês não lembram, nós temos a foto que serve de registro para nós. Nós estamos passando por esses processos. Queremos ver agora, assim, em fevereiro, para quem não pegou, a gente dá esses cursos para a gente caminhar alinhado na FAI, ninguém fica para trás. Mas uma coisa importante, irmãos, nós temos no nosso grupo, nós temos apóstolos, nós temos profetas, nós temos pastores, nós temos evangelistas, nós temos mestres, nós somos a igreja baseada nos dons, porque a Bíblia diz que Deus deu dons à igreja, para que nos dons haja aperfeiçoamento. Eu quero te dizer, caminhe debaixo da orientação profética que nós estamos trazendo para vocês. A primeira coisa é fazer tudo com discernimento. Não faz o que está todo mundo fazendo, não escolha o caminho mais fácil, não escolha o caminho que todo mundo quer. Eu estava lendo uma crônica hoje muito interessante. A crônica dizia que alguns homens chegaram numa loja de GPS e estavam devolvendo o GPS para o dono da loja. E eles diziam assim: o seu GPS está quebrado, não funciona. E ele diz: por quê? Porque nós colocamos no GPS, leve-nos à praça da riqueza. E o GPS nos fez andar pela rua do trabalho. Está quebrado. Não queremos esse GPS. Porque para eu chegar na praça da riqueza, obrigatoriamente, eu tenho que passar na rua do trabalho. Mas eles não queriam isso. Mas nós temos aqui, irmãos, não um GPS, nós temos um grupo, nós somos um corpo, nós somos uma família, e Deus tem trazido para nós essa realidade. Você vai construir o melhor ano da sua vida. Isso, irmão, não é uma falácia minha, e eu quero te dizer em nome de Jesus que nós estamos debaixo de um ministério apostólico profético que traz para nós a direção. Então é necessário a igreja parar e a igreja saber para onde vai caminhar, e é isso que a gente quer. O Senhor tem trazido para nós, por meio da minha vida, vocês palavras de advertência. Assim que a eleição disse: olha, o governo de oposição não foi o primeiro que a gente está enfrentando, e isso é normal. E agora o Senhor está dizendo: haverá algumas tempestades, não fuja delas. Tempestade serve para a gente tirar alguma coisa da nossa vida, para não perder a nossa mercadoria, porque às vezes a gente não quer tirar. Jonas, quando entra no barco, vai lá para o fundo, e a tempestade está batendo, o cara está dormindo, ele está com medo, ele está escondido, ele está confuso. E a gente vê que Jonas tem que ir para o conversa com Davi, mas Jonas não diz assim: gente, a tempestade vai acabar, eu estou indo pular no mar aqui, um abraço para vocês, obrigado. Ele teve que ser jogado. E a gente vai aprendendo exatamente com isso. E a gente vê aqui que esse grupo de pessoas tinha essa graça. E os profetas são aqueles que se adiantam no processo. Entendem que são tempos esses e eles fazem parte da nossa missão. Por isso, Deus tem trazido para nós essas realidades. Oficina, para saber qual é o seu dom, o seu lugar no corpo. A escola, para a gente começar a profetizar segundo o Espírito de Deus traz para nós. E a gente está aqui junto nesse ano, para ser o ano da construção. Os adolescentes vão ter ali a sua roda da vida e vão caminhar juntos, os homens, as mulheres. Dividimos a igreja em grupo porque você não vai estar sozinho. Abre espaço para alguém chegar junto e te dizer: meu irmão, abre para mim aí quais são as áreas da sua vida, para que a gente caminhe junto, ore junto. Em que é que você quer investir? Vou te ensinar uma meta. Eu quero ler a Bíblia, igual eu falei, tudo bem. Você nunca leu a Bíblia? Não, então você vai ler a Bíblia todos os dias. Está aqui. Eu queria imprimir e trazer para vocês, eu esqueci, mas eu coloquei no grupo da igreja. Faça isso, leia. Vamos ler a Bíblia juntos esse ano. Vamos ter um alvo específico para nós. Queremos chegar no final do ano com toda a Bíblia lida. 3 capítulos por dia. Às vezes a gente acha que vai arrancar um pedaço, não vai. Eu fico vendo os meninos na dinâmica deles hoje,
produção linfática, jogam 4, 6, 8 horas de videogame. E eles estão lá e se deixar vir a noite toda. Mas para tirar 15 minutos para ler a Bíblia é difícil, irmão, dá sono. A hora que a gente vai ler a Bíblia é a hora que dá sono, é a hora que dá cansaço, é a hora que a gente quer beber água, é a hora que dá fome, essas coisas, mas a gente precisa ir junto, e a gente precisa romper, e a gente precisa vencer. Eu quero começar a mensagem do ano dizendo isso. Existe um grupo que sabe discernir os tempos, que sabe o que faz para o bem da nação, que sabe como caminhar, que não vai entrar na corrente, que não vai junto, porque todo mundo vai, que não vai abrir negócio, porque todo mundo abre, que vai ouvir de Deus. Deus tem algo extraordinário e peculiar para você. A primeira coisa, então, discernimento. Para construir, a gente precisa saber onde, como, quando, de que forma, de que maneira, o que eu vou usar. Mas para começar é o terreno. Qual é o terreno que nós queremos construir? Aonde é que a gente quer começar? Como que essas coisas vão ser formadas e focadas? Porque se não tiver isso, irmãos, a gente perde o foco. O texto, um dos textos para esse ano é o texto que a gente tem de Neemias. Neemias estava construindo um muro. E muita gente veio falar para ele: para com essa palhaçada. Isso não vai ficar de pé. Se um gato subir em cima do muro, eles falaram uma coisa, não é só traduzindo para a gente, mas se um gato subir em cima do seu muro vai cair, a sua obra não vai ser nada. Quantas vezes você está tentando inovar numa direção que Deus está te dando, mas ninguém te apoia. Está todo mundo te chamando doido, maluca, o que é que você está fazendo? Faça o que todo mundo faça, e diga basta. Eu não estou aqui para ser igual aos outros. Eu tenho discernimento, eu tenho sabedoria, e eu estou aprendendo o tempo de Deus. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Daniel capítulo 12, no verso de número 9. Daniel, capítulo de número 12, o verso de número 9. Diz assim, Daniel, capítulo 12, o verso de número 9 e 10. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O texto termina dizendo que os sábios entenderão. Os ímpios não, mas os sábios entenderão. E olha que coisa interessante, segue o seu caminho, faz aquilo que Deus está te mandando fazer. Diz aqui: muitos serão purificados, limpos e provados, mas alguns não, mas os sábios entenderão. Irmão, chegou o tempo do discernimento da igreja, como eu disse para vocês, sobre como nós devemos andar, o que nós devemos agir. Mas é necessário que a gente busque, que a gente procure, que a gente se submeta, que a gente se coloque sob a autoridade. Porque senão não adianta a gente entender todas essas coisas. O nosso papel como igreja é o papel de auxiliar, o papel de estar do lado. Eu e aqueles nos colocamos à disposição de vocês para junto nós caminharmos. Nós queremos isso. Nós estamos sonhando em ver a vida de cada um edificada, e a gente ora para que ninguém de fato fique para trás, para que ninguém fique pelo meio do caminho. A gente quer caminhar junto, a gente não quer correr, chegar na frente e falar: eu ganhei em primeiro lugar. A gente quer viver aquilo que todo mundo vive. Queremos a graça, a bênção, o favor de Deus sendo uma realidade plena sobre o nosso coração. E a igreja precisa, irmãos, mais do que nunca, de um grupo como os filhos de Sacrar. A gente não pode simplesmente sair, estar junto e fazer as coisas porque todo mundo faz. A gente precisa ter um discernimento, uma orientação,
baseados no Senhor. Deus continua instruindo o seu povo. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus tem o interesse em nos conduzir. A Bíblia fala exatamente sobre cada uma dessas coisas. E chegou o nosso tempo de mudar essa realidade do nosso coração. Chegou o tempo de 2023 ser um ano de uma construção. Vamos construir juntos o futuro que Deus tem para nós, mas com sabedoria e com entendimento. Vamos colocar para fora os fantasmas, os medos que nos assombram, a insegurança de que as coisas nunca vão dar certo para nós. Vamos orar e buscar o Senhor, porque a gente vê, se não der certo, se o barco arrebentar todinho, se salva nos destroços do barco e recomeça a vida. Porque quem diz que a gente não pode recomeçar? Quem diz que a gente não pode ter uma segunda chance? As pessoas que venceram, estão no topo, com certeza elas passaram por situações que elas tiveram que começar e recomeçar e tentar de novo. Agora a gente não precisa de ficar com medo dessas tempestades que virão sobre a nossa vida. Eu quero te convidar a ser como Pedro. Quando Jesus falar para você, venha andar comigo sobre as águas, pula de cabeça, vai. Se você começar a afundar, você pode voltar de mão dada com Jesus igual Pedro. A cena que me vem é essa. É Pedro voltando, andando sobre as águas de mão dada com Jesus. Porque Jesus não pegou Pedro no colo, né? Jesus estendeu a mão, pegou, e não sabemos a distância, mas Pedro voltou caminhando sobre as águas também por Jesus. Irmãos, isso é algo extraordinário, isso é algo sobrenatural, é o que Deus tem para nós. E é o que eu quero compartilhar com vocês. O ano da construção dos melhores, do melhor ano da nossa vida, a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas tudo começa com discernimento. Então pare, ore, busque ajuda, busque conselho. Estamos aqui para te servir, para poder te ajudar. Nós queremos caminhar juntos, não caminhe sozinho, você não precisa disso. Ao tomar decisão, busque, converse. Ore, pare, gaste tempo, tenha uma palavra do Senhor e só lhe fala. E a gente já viu que não é o fato de ter uma palavra do Senhor, as portas se abrirão automaticamente para a gente. Deus chama Paulo para ser seu apóstolo. E Paulo sabe o que ele tinha que fazer. E ele enfrenta batalha e dificuldade a cada dia. A gente vê que aquilo que nos promove são as adversidades que a gente tem. Quem promoveu Davi? Foi o gigante. A gente quer ser promovido, a gente quer ser vitorioso, mas a gente não quer lutar com o gigante. Irmãos, veja o gigante como Davi viu. Eu falo assim, é muita coisa, é muito grande para eu não conseguir acertar um negócio desse. Não é que esse negócio vai me pegar, é muito grande, não tem como errar, eu posso fechar o olho, eu posso fazer qualquer coisa, eu vou acertar, o cara é grande demais. E assim que a gente caminha, e assim a gente cumpre, e assim a gente vence. O discernimento vem exatamente para a gente entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Seus propósitos se cumprirão, e nós vamos caminhar. Irmãos, a nossa igreja tem direcionamento dado por Deus, a gente não está perdido, a gente não está andando fazendo as coisas que está todo mundo fazendo. A gente para, a gente ora, a gente busca, e a gente sabe que Deus não vai intervir no nosso favor. Amém? Vamos colocar pé, vamos orar. A gente sabe que janeiro é um mês atípico, mas a gente quer soltar para vocês a nossa agenda. A gente só quer colocar as escolas direitinho e ver se agora em fevereiro a gente arruma uma possibilidade de dar tanto a escola como o governo, para a gente andar alinhado. Irmãos, esse ano vai ser algo tão forte, tão poderoso, que o Senhor vai nos ajudar a construir e edificar a nossa vida baseada nessas coisas que nós entendemos que precisamos melhorar. Quando conhecemos quem somos, o poder de Deus sobre a nossa vida, nós queremos apoiar e sonhar juntos, nós queremos caminhar e romper, nós queremos ir além, nós queremos de fato levar você a viver algo do melhor de Deus para a sua vida, porque nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma orientação, e aquele que deu a sua palavra é fiel, ele vai cumprir, ele não vai deixar a gente no meio do caminho, nós não vamos ficar aí.
sábios entenderão. Deus tem te chamado para fazer parte dos sábios que estão entendendo os tempos, os momentos que nós estamos vivendo, para a gente desfrutar o melhor que o Senhor irá fazer na nossa vida. Então eu quero te convidar para que em 2023 construa conosco. Sabe, vamos juntos vencer e romper e fazer o que Deus tem para a nossa vida. Porque quando nós fazemos dessa forma, nós alcançamos um propósito e a gente vai junto. E todo mundo pode edificar e todo mundo pode construir. Porque às vezes, quando vier uma tempestade, eu vou precisar que você me dê uma palavra e diga para mim: Léo, não desista, a gente está junto. Vamos lá, nós vamos passar por isso. Talvez eu vou precisar falar isso com você. A gente vai estar no barco e a gente vai poder dizer: vamos lá. A hora que você for jogar mercadoria, achando que o problema é mercadoria, a gente vai dizer: o problema não é mercadoria. Tem alguma coisa errada aí, você precisa jogar fora. Não perca a mercadoria. No caso de Jonas, perderam toda a mercadoria porque acharam que o problema era a mercadoria. Não era o problema, era um homem que estava ali, que era um desobediente, que estava fazendo algo completamente errado. E a gente vai junto, então, poder caminhar, identificar e ver a graça do Senhor na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa: no começo da construção, muitos virão e tentarão te dizer: você é louco, não faça isso. Mas não dê ouvido para essas pessoas, dê ouvido para aquilo que Deus tem para nós. Porque nós estamos debaixo de uma palavra de orientação e nós queremos viver o melhor que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar então. Pai, nós queremos louvar o Senhor e queremos começar esse ano de 2023 orando para que esse discernimento venha sobre nós. Esses homens de Issacar eram homens que estudavam o tempo, entendiam a história. Eles não eram aventureiros, eles não eram que vai junto com a multidão. A gente tem uma expressão aqui que a gente diz: Maria vai com as outras. Eles não eram desse tipo, porque eles paravam, eles estudavam, mas o Espírito do Senhor trazia diferença. E foram esses homens que estavam ali reconhecendo Davi como rei sobre a vida deles, estavam prontos e dispostos a ajudá-los. Senhor, nós oramos agora pela FAI, para cada um aqui da FAI, os que estão aqui hoje, os que não puderam vir, estão em casa, os que estão de férias, viajando. Senhor, nós oramos para que essa palavra alcance cada um deles e possa de fato trazê-los à existência, para que vivam e desfrutem cada vez mais do poder que o Senhor deu à igreja. Existe um espírito da profecia sobre a igreja, existe uma unção sobre a igreja, existe uma direção espiritual sobre a igreja, e nós devemos caminhar nesse ano diante dessa palavra, dessa orientação, diante de tudo isso que o Senhor tem preparado para nós, e vamos viver e colher o melhor ano da nossa vida, construindo a Deus nas áreas que precisam ser fortalecidas na nossa vida, conhecendo quem somos, entendendo que os sentimentos, eles existem, eles são bênção na nossa vida, mas não podemos nos deixar vencer e dominar por eles. Pai, nós oramos aqui para que cada um de nós seja usado na sua construção. Dá-nos o discernimento do momento de começarmos, do terreno em que vamos fazer isso. Senhor, eu quero profetizar e ministrar sobre a vida dos teus filhos, que novos negócios surgirão aqui no nosso meio, portas se abrirão, mas não vai ser igual a todo mundo, será um direcionamento específico, alguma coisa que o Senhor tem reservado só para nós. Oramos, Pai, para que os céus se abram e venham sobre nós, porque nós não queremos caminhar como todo mundo caminha, queremos caminhar diante da Sua palavra. Eu recebo a palavra que o Senhor tem para mim, e eu libero a palavra que o Senhor tem para a vida de cada um dos meus irmãos, para que andem, ó Deus, com ousadia, para que andem com sabedoria. Senhor, que o Senhor nos dê o espírito de discernimento e de coragem nas tomadas de decisão. Senhor, eu sei que algumas pessoas precisarão mudar radicalmente o rumo da sua vida, terão que trocar o seu trabalho, terão que mudar os seus afazeres, buscarão outros caminhos, áreas que muitas vezes são sombrias e muitas vezes nos amedrontam, mas com a palavra do Senhor nós conseguimos chegar lá, nós podemos vencer, nós podemos passar por todas essas coisas. Eu oro para que ninguém se acovarde, ninguém fique com medo, ninguém vá para o fundo do barco, mas que todos nós possamos responder sim ao Senhor, para que com sabedoria e com discernimento a gente possa mudar a área de atuação, a gente possa mudar a nossa caminhada, o nosso foco, a gente possa vencer, e a gente possa alcançar, e a gente possa trazer uma mudança operosa, poderosa, sobrenatural sobre as nossas vidas, com discernimento e entendimento.
Isso, Senhor, supre-nos nessa hora, dá-nos o entendimento, a sabedoria necessária, ajuda-nos a parar e a focarmos naquilo que o Senhor nos tem falado. Senhor, queremos caminhar dessa forma como igreja, ajuda-nos na nossa construção e na nossa edificação. Nós caminharemos esse ano debaixo da Tua palavra, seguindo a orientação que o Senhor tem para nós, sem nos desviarmos. Viveremos, ó Deus, a Tua palavra e os Teus propósitos, Senhor, na nossa vida, e a graça do Senhor nos envolvendo por completo, e viveremos o melhor que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Quero te abençoar para que você tenha um ano de 2023 sobrenatural. Você começou o primeiro culto da nossa igreja vindo, está aqui, quem está em casa não pode participar também, recebe de uma forma igual, mas nós estamos aqui para abençoar. Vamos caminhar juntos. Você vai romper, vai ter o melhor ano da sua vida. Que a graça do Senhor continue te acompanhando, o favor do Senhor te cubra, que os seus olhos se abram para novos desafios. E conte conosco. Você tem pessoas que acreditam em você mais do que às vezes você acredita. Somos seus pastores, queremos caminhar e abençoar a sua vida. Então que o Senhor te abençoe, vá na paz, debaixo da graça e diante do favor do Senhor. Nosso quadro de palavras proféticas, ele está ali, tem uma nota no meio do caminho, mas que eu não sei o que esquecer. Tire uma palavra, leve para sua casa, Deus está falando sobre você. Se o Senhor nos permitir, se Deus quiser, nós encontramos aqui domingo que vem e a gente vai ver sobre essa mentalidade que tomou conta da gente. Isso não pode acontecer. Pode. E que o Senhor continue nos dando esse discernimento. Então, graça e paz, Deus te abençoe.